Olá, bem-vindos ao segundo vídeo sobre répteis da edição de 2020 do curso Jovem Naturalista, do Departamento de Vertebrados do Museu Nacional. No vídeo anterior, vimos que os répteis atuais são divididos em 6 grupos. Crocodilos, jacarés e gaviais, com 26 espécies. Cágados, jabutis e tartarugas, com aproximadamente 360 espécies. Serpente, com mais de 3.800 espécies. Anfisbênias, com cerca de 200 espécies. Lagartos, com mais de 6.900 espécies, e tuataras, com apenas uma espécie vivente. Nesse vídeo, falaremos um pouco mais sobre cada um desses grupos. Crocodilos, jacarés e gaviais vivem em ambientes alagados como pântanos e lagos, ou até mesmo em mares rasos. Apresentam uma armadura de ossos em algumas partes da pele, principalmente na cabeça e nas costas. Seus olhos são adaptados para enxergar mesmo com pouca luz, e por isso brilham quando são iluminados por uma lanterna à noite. Em algumas espécies, os adultos constroem ninhos, tomam conta dos ovos e atendem aos chamados dos filhotes. Alguns crocodilos apresentam a mordida mais potente registrada dentre todos os animais atuais. Podem chegar a medir até cerca de 7 metros de comprimento e pesar aproximadamente 1.200 kg. Cágados, jabutis e tartarugas têm um casco duro formado por ossos e pele que protege o seu corpo. Não têm dentes e cortam seu alimento por meio de um bico córneo, parecido com o das aves. Algumas espécies podem viver até mais de 100 anos. O animal terrestre mais velho conhecido é um jabuti, com idade estimada em 187 anos. As fêmeas cavam ninhos, onde colocam um número de ovos que pode variar de 4 ou 5 até mais de 100, dependendo da espécie. Tartarugas marinhas têm as patas anteriores, ou braços, em forma de remo, que ajudam na natação, podendo nadar por até milhares de quilômetros até as praias onde colocam seus ovos. Cágados vivem em ambientes de água doce e geralmente possuem membranas interdigitais, ou seja, uma pele entre os dedos que ajuda na natação. Jabutis possuem cascos muito grossos e pesados, e patas em formato cilíndrico mais adaptadas para o deslocamento em terra. As serpentes, também conhecidas como cobras, têm o corpo muito alongado e todas as espécies atuais não possuem patas. Como veremos a seguir, alguns outros répteis apresentam um corpo com características parecidas, e por isso são confundidos com cobras. A maioria das serpentes se alimentam de animais proporcionalmente grandes, engolindo-os por inteiro e depois passando vários dias fazendo a digestão, geralmente bem escondida. Isso só é possível porque essas espécies têm características no crânio que permitem que elas abram muito a boca, e porque a pele é elástica e se expande acomodando o alimento. Algumas espécies apresentam órgãos termorreceptores, que são pequenos buracos na lateral da cabeça que percebem diferenças de temperatura no ambiente, como uma visão de calor. Nem todas as espécies são peçonhentas, ou seja, injetam veneno quando mordem, mas algumas podem causar acidentes moderados a graves. Algumas espécies de serpente píton podem chegar até cerca de 10 metros de comprimento, sendo os maiores répteis viventes. As anfisbênias também são conhecidas como cobras de 2 cabeças, mas não são verdadeiramente cobras e nem têm 2 cabeças. Esse nome se dá porque esses animais têm um corpo muito alongado, sem pernas e, na maioria das espécies, sem braços, parecendo com as cobras. Além disso, de longe, a ponta da cauda se parece com a cabeça, dando a impressão de que o animal teria 2 cabeças, uma em cada ponta do corpo. Durante a maior parte do tempo, as anfisbênias ficam enterradas no solo em túneis que elas cavam com a cabeça. Por isso, são pouco conhecidas e nós só as encontramos quando cavamos o solo ou quando chuvas fortes alagam os túneis onde elas vivem, fazendo com que elas venham à superfície. As anfisbênias não têm veneno e capturam suas presas pela grande força da sua mordida. Dentre os 6 grupos de répteis, os lagartos são os que apresentam maior variedade de forma do corpo. O formato mais típico é o do corpo com 4 patas, braços e pernas, como nas lagartixas que vemos em casa, iguanas e teius comuns em ambientes naturais do Brasil. No entanto, várias espécies de lagarto têm o corpo muito alongado, com patas reduzidas ou até mesmo sem membros anteriores, braços, ficando parecidos com cobras. Algumas espécies são chamadas de cobras de vidro, mas são lagartos com o corpo alongado, sem membros anteriores, ou braços, e com membros posteriores, ou pernas, muito pequenos. Quando capturados pela cauda, esses animais podem quebrar um pedaço do próprio rabo para fugirem, sem que isso lhes cause muito dano. A mesma estratégia é usada também pelas lagartixas que encontramos em casa,
que inclusive tem capacidade de regenerar parte da cauda. Os menores répteis viventes conhecidos são alguns camaleões de Madagascar, cujos adultos podem medir cerca de 2 centímetros de comprimento. Externamente, os tuataras se parecem com lagartos, mas esses animais formam um grupo separado porque apresentam características diferentes, principalmente relacionadas ao seu esqueleto. Existem registros fósseis de espécies extintas desse grupo em vários países, inclusive no Brasil. No entanto, atualmente existe apenas uma espécie vivente, com populações restritas a cerca de 30 ilhas da Nova Zelândia. Essa espécie é protegida em reservas ambientais e é estudada por pesquisadores para que não ocorra a extinção total do grupo. O nome tuatara também vem da Nova Zelândia e significa espinhos nas costas, na língua do povo maori nativo dessas ilhas. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem até o final. Esperamos que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre os répteis. Ficou com dúvidas? Entre em contato pelas redes sociais do Jovem Naturalista e nós te responderemos. Quer saber mais sobre o setor de herpetologia do Museu Nacional UFRJ? Visite o nosso site e Instagram, herpetologiamuseunacional.com.br ou herpeto_mnrj.